Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Nadine. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Portugal Juntos. No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho da minha experiência com a saúde pública aqui em Portugal. Então, roda a vinheta. Portugal juntos, vem com a gente. Histórias, risos, tudo diferente. Se inscreve aí, dá o teu like e vem viver Portugal juntos. Nós chegamos aqui em Portugal no domingo, dia 28 de... Durante a primeira semana já aqui eu comecei a sentir um desconforto urinário. Já aconteceu bastante lá comigo no Brasil, eu fazia tratamento e eu ficava bem. Porém, aqui eu estava sem medicação, porque como é um antibiótico, tem que passar pela consulta, fazer a avaliação, para depois fazer a medicação. Normalmente no inverno ou pelo outono, a minha imunidade baixa bastante, e se eu não me cuidar, acabo pegando uma infecção. E acho que a mudança foi o que acabou resultando nesse pequeno problema. Já durante a segunda semana, eu precisei procurar uma unidade de saúde aqui na nossa região. Durante a primeira e segunda semana, a gente estava sem carro ainda, então a gente fazia a maior parte dos percursos a pé. Então a gente pesquisava o que tinha mais próximo. Encontramos a unidade de saúde aqui de Famalicão, fomos até lá e encontrava assim Reforma. E tinha um aviso informando que estava junto com a unidade de saúde familiar, que era até um pouco mais perto aqui da nossa residência, mas eu tinha pesquisado que a unidade de saúde familiar já é para quem é atendido com o utente. E como eu ainda não tenho, eu tenho somente o PB4, para mim não funcionaria. Uma dica importante, vocês façam o PB4, que nada mais é uma parceria entre o governo do Brasil e Portugal para poder utilizar a saúde pública aqui. Ele serve como um seguro saúde gratuito. Se você não quiser fazer um seguro de saúde pago, chegando lá na unidade de saúde, fui atendida e me informaram que, infelizmente, sem o utente, eu não podia ser atendida ali, mas que eu poderia me deslocar até a unidade de emergência, que lá com o PB4 eu conseguiria atendimento. Foi o que a gente fez, a gente pegou um Uber, porque era um pouco mais longe, e já tinha caminhado bastante, fomos até lá, no atendimento mesmo lá eu preenchi a ficha, mostrei meu PB4 e meu passaporte, fui atendida, não teve problema nenhum, e foi informado que eu precisaria pagar uma taxa, que é a taxa mantenedora. O valor dela é de 16 euros. Eu não sei se em todas as unidades de saúde precisa pagar esse valor, mas no meu caso eu acabei precisando pagar. Você pode fazer o pagamento no multibanco, que é o que informa ali no documento que eles me forneceram, ou no final da consulta tu pode pagar ali na recepção mesmo, não tem problema. Então eu fiz a ficha e fiquei aguardando. Deu uns 5 a 10 minutos, eu fui chamada na triagem, a médica perguntou ali o que eu estava sentindo, não fez nenhuma verificação de pressão, nem de temperatura, nem nada, só fez a pergunta ali, informei para ela que estava com desconforto urinário, ela falou que poderia ser caso para a unidade de saúde mais próxima da minha casa. No entanto, como eu não fui atendida lá por não ter o utente, que eu aguardasse ali, que aí precisaria ser atendida ali mesmo. Saí da triagem, fiquei no aguardo, a gente chegou ali, eram umas 5 horas da tarde, e eu fui ser atendida pela 1 da manhã. Como o meu caso não era urgente, eu acabei precisando esperar. A médica me atendeu, fez as perguntas ali, o que eu estava sentindo, também não verificou pressão, não verificou temperatura nem nada. Eu achei um pouco estranho, mas é o jeito da saúde deles aqui. Aí na própria consulta ali, a médica já me forneceu um potinho para fazer o exame de urina, para verificar se realmente eu estava com infecção urinária. Eu fiz lá a coleta e fiquei aguardando mais uns 40 minutos até sair o resultado. A médica me chamou, realmente eu estava com infecção urinária, então ela iria me passar o medicamento ali, o antibiótico, para me fazer tratamento em casa. Nesse momento, ela me perguntou o meu utente, eu falei para ela que eu tinha somente o PB4, e pasmem, a médica não conhecia o PB4. Ela precisou conversar com outros médicos que também não conheciam. Eu acreditei que o PB4 fosse mais divulgado aqui, então eu precisei informar para ela que o PB4 era uma parceria, né, que é um seguro saúde em parceria do Brasil com Portugal, para poder utilizar a saúde pública aqui em Portugal. No entanto, ela falou que sem o número de utente ela não conseguia colocar no sistema e fazer a minha receita. Nessa hora eu fiquei realmente um pouco assim desesperada, porque eu precisava do remédio para tomar
Eu recorri ao utente do meu esposo. Como ele tem já nacionalidade e tem cartão cidadão, ele tem o utente dele. Informei para ela, né, na tentativa ali, ver se ela poderia me auxiliar. Então, ela conseguiu fazer a receita utilizando o utente do meu esposo. Com a receita em mãos, eu me dirigi até a recepção. E outro detalhe, o exame também foi pago. Eu precisei pagar 2 euros por cada exame. Na hora ali já saiu o resultado de um e o valor dele é 2 euros. Já fiz o pagamento na recepção, então a taxa de 16 mais a taxa de 2 euros do exame, ficou o total de 18 euros. A medicação também eu verifiquei, depois do valor, deu em torno de uns 14, 15 euros. Então eu digo para vocês, realmente vocês precisam vir planejados. Às vezes acontece precisar ir de um posto de saúde, você pode ser que não gaste com um atendimento, precisa gastar com a medicação se necessário. Então realmente se programem, deixem uma reserva ali para a saúde. Alguns dias depois, eu recebi uma carta aqui em casa, essa carta aqui, informando que eu estava devendo 2 euros. Na hora eu acreditei que pudesse ser do exame que eu fiz lá, então eu entrei em contato, ali tinha um e-mail informando que eu tinha feito o pagamento lá no dia da consulta, mas aí me retornaram o e-mail falando que seria do outro exame que não saiu ainda. No caso, ficou pronto posteriormente, e eu precisava pagar mais 2 euros deste outro exame também. Então, eu tenho a data até o dia 11 de novembro para fazer o pagamento, posso pagar tanto lá no hospital quanto no multibanco. E referente ao utente, eu consegui fazer alguns dias depois o utente provisório. Lá na unidade de saúde tinha uma placa informando como que poderia ser feito o utente, que era através de um e-mail. Você precisava mandar o passaporte, o NIF e o atestado de morada. O atestado de morada você consegue tirar na junta da freguesia da sua residência, no caso do bairro onde você mora. Ele fica pronto em torno de um dia. Aí eu consegui escanear ele pelo celular, junto com o passaporte e o meu número do meu NIF. E em questão de horas, mais ou menos, eles já mandaram o meu número de utente provisório. Depois que eu tiver minha autorização de residência, eu consigo o meu utente já permanente. Acredito eu que nas próximas consultas, caso eu precise, já vai ser um pouco mais fácil para me fazer o atendimento. A dica que eu dou, façam o PB4, é através do site do governo ali no Gov do Brasil. Ele é um seguro-saúde gratuito. E a outra dica é, deixem uma reserva para a saúde. Você pode precisar tanto para consulta, para o exame ou para o medicamento. Então, separe um valor mínimo ali, caso você precise. No meu caso, eu precisei para os 3, então eu estava com mais segurança que eu tinha uma reserva ali. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu quis trazer um pouco da minha experiência com a saúde pública aqui de Portugal, compartilhar com vocês como foi utilizar a saúde pública. Se gostaram, deixem seu comentário. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui. Eu vou estar lendo e respondendo. Curtam, compartilhem com quem vocês acham que precisa ver esse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.